No último dia 5 de setembro foi o Dia da Amazônia, mas todo dia é dia da gente falar desse assunto tão importante, tão relevante e tão urgente na nossa vida. Por isso que hoje eu vou falar com alguns exploradores da NetGeo, fazer algumas perguntas para eles e falar sobre a Amazônia. Silvia Pavan, você que é especialista em biodiversidade dos grandes mamíferos, com o crescimento das cidades e a diminuição das florestas, principalmente da Amazônia, quais animais, quais grandes mamíferos são os primeiros a serem impactados? E o que a gente pode fazer para solucionar isso, começando desde já? Oi, Rodrigo. Oi, pessoal, tudo bom? Bom, de forma geral, eu diria que os mamíferos, primeiros a serem afetados, com essa perda de florestas, destruição de habitats, tendem a ser, não só mamíferos, mas animais de forma geral, os animais que são de topo de cadeia, porque são animais que eles têm uma demanda energética alta, eles precisam de muita energia e por isso eles têm uma área de uso maior, eles necessitam de uma área maior para suprir a demanda deles, tá? Então acabam sendo as espécies que são primeiro afetadas. Por exemplo, a onça pintada, seria um bom exemplo aí. Outras espécies que também são rapidamente afetadas são espécies que são alvo de caça, tá? Então, se você chega ali numa borda de uma floresta com uma estrada, ou se você perde uma parte de uma floresta e aumenta o acesso àquela floresta, você também aumenta muito o fluxo potencial de pessoas que podem trazer essa pressão de caça, e essas espécies que são alvo de caça, naturalmente elas sofrem muito rapidamente, e em muitos casos a gente tem exemplos aí até de rapidamente você chegar a estágio de extinções locais, dessas espécies que sofrem essa pressão de caça. E essas espécies que sofrem a pressão de caça, ou essas espécies de topo de cadeia que são rapidamente afetadas, elas na verdade a gente tem que lembrar que elas são um conjunto, O ecossistema é um conjunto, é uma cadeia, funcional, digamos assim, e não são só essas espécies que vão ser afetadas, talvez elas sejam as primeiras, as que são mais rapidamente afetadas, mas a gente sabe que espécies que interagem com elas de forma indireta ou indireta também vão sofrer. Então a gente vai ter aí um impacto no ecossistema como um todo e não só nessas primeiras espécies, tá? Quando a gente tem a perda aí de florestas e degradação de ambientes de forma geral. E o que a gente pode fazer, Bom, eu vejo, pensando assim, da gente de casa, o que a gente pode fazer de casa, desde já, eu vejo algumas coisas em potencial que a gente pode fazer, tá? Uma delas será que a gente consegue começar a ter o discernimento de olhar que produto a gente está consumindo, de que produtor é a marca, a empresa, se tem uma filosofia de tentar reutilizar e manejar da melhor forma possível áreas que já foram transformadas e que já são modificadas para poder tentar aumentar a produção e produzir da melhor forma possível, de forma sustentável, ao invés de dar preferência a produtos de empresas e marcas que não têm essa filosofia, que fazem simplesmente o que é mais simples e muitas vezes mais barato, infelizmente, que é simplesmente pegar e derrubar uma floresta para aumentar aí, para expandir aí a fronteira, ou agropecuária, ou industrial, ou o que seja. Então a gente pode começar a ter esse cuidado de tentar escolher e selecionar o que a gente vai consumir, de dar preferência a produtores locais e essas empresas que têm mais essa filosofia de exploração sustentável, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer de casa, eu acho que é a gente tentar usar de forma mais consciente tudo que gasta recursos nossos naturais, como energia, água, tentar gerar menos lixo, reciclar o máximo possível, E uma outra coisa que é muito importante, que eu acho que a gente pode e deve fazer, é a educação, Educar quem está à nossa volta, a nossa família mesmo, muitas vezes,
que não têm acesso a alguma informação e a gente acha que a gente pode de repente ajudar com isso. E a comunidade de forma geral. E eu vejo as crianças e jovens, né, que são o futuro da nossa sociedade e são determinantes no que vai ser o futuro em relação a esse equilíbrio entre exploração e preservação, se a gente vai ou não ser capaz de fazer melhor do que a gente está fazendo hoje, né? Então eu acho que é isso, é tentar passar um pouco, né, dessa consciência de temos a nossa biodiversidade, os nossos habitats, a importância de conhecer essa biodiversidade, esses habitats, essas espécies e de preservar isso para o nosso futuro, tá bom? Tiago Belisário, eu sei que a floresta amazônica e os rios de lá, eles estão secando, mas isso é reversível? Eles podem voltar a encherem de água, de espécies? E quais peixes que estão sendo diretamente afetados por essa crise hídrica? O que a gente pode fazer para solucionar esse problema? O que a gente pode fazer de imediato? Eu, por exemplo, já parei de consumir carne, que é algo imediato que eu posso fazer já hoje. O que você dá de sugestão para a gente? Quais espécies de peixes estão sofrendo grande impacto? Nos ajude. Realmente, isso é o que a gente vem observando. Os rios da Amazônia, eles estão ficando, na média, cada vez mais secos, né? E também, além disso, tem sido observado um aumento na frequência de eventos atípicos. Então, o que seriam eventos atípicos do ponto de vista hidrológico? Cheias muito grandes, ou secas muito grandes, ou mudança, né, no tempo, quando começa uma cheia, um pico de cheia, um pico de seca. E a gente vem notando que eventos extremos estão ficando mais frequentes também. Isso bate muito bem com os modelos climáticos, né? Então, por decorrência das mudanças climáticas, a bacia amazônica está ficando cada vez mais quente e os regimes de chuva estão ficando cada vez menores. Então, esses dois componentes juntos, né, eles têm um potencial bem grande de impactar, diminuir, né, na média, pelo menos, o fluxo dos rios da Amazônia. E qual que é o impacto disso, né, dessa mudança no ciclo hidrológico para os peixes e para as outras espécies aquáticas da Amazônia? A conexão entre as espécies de água doce, né, na Amazônia e o ciclo hidrológico é muito grande. Então, por exemplo, durante o período de cheias, né, a gente tem um alagamento das planícies de inundação no pico da cheia e acaba que várias espécies aquáticas, né, incluindo botos, peixes, eles conseguem acessar áreas que no período de seca são de florestas, são áreas terrestres. Então várias espécies de peixe dependem, né, por exemplo, dos frutos e sementes que caem das árvores para se alimentar. Muitas espécies de peixe também têm o ciclo reprodutivo sincronizado, né, com o nível das águas. Então, conforme a gente muda isso, né, essa sincronicidade da hidrologia dos rios amazônicos, a gente espera muitos impactos na biodiversidade aquática em geral, justamente por causa dessa dependência da sincronia, né, uma sincronia entre o período reprodutivo, períodos de alimentação propícios e exposição de algumas áreas relacionado com o ciclo hidrológico. Talvez o exemplo mais simples de visualizar, né, em relação a essa sincronicidade seja em relação a alguns répteis, como tartarugas e jacarés, que desovam em praias de areia, né? Então, quando as praias são formadas, as praias de rio, é justamente no período de águas baixas, né? Então, no período de seca. E aí, essas espécies vão lá, fazem suas tocas, né, cavam seus buracos e desovam, botam seus ovos e, né, normalmente esses ovos vão eclodir e os juvenis, né, os recém-nascidos vão para a água. O que acontece? Imagina num ano atípico onde você tem um aumento muito grande do nível do rio, que acaba inundando também as áreas laterais e tal. Você acaba alagando essas praias e você pode perder ninhadas inteiras. Então, essa sincronia, né, entre hidrologia e biodiversidade é muito forte na Amazônia e isso é o que mais nos assusta, né?
para a biodiversidade amazônica. Mas todas essas consequências, né, das mudanças hidrológicas no nível dos rios da Amazônia, elas são reversíveis? E o que a gente pode fazer para diminuir esses impactos? Bom, infelizmente, as mudanças climáticas já são uma realidade. Então, reversível não é. A princípio, vão ocorrer mudanças e hoje elas são inevitáveis. Mesmo que a gente pare de emitir carbono para a atmosfera hoje. Foi tanto carbono, gás carbônico acumulado na nossa atmosfera que hoje vão demorar décadas até a gente conseguir voltar para um patamar, mesmo parando as emissões. Mas isso não quer dizer que não tem o que fazer, tem muito o que fazer e tem que ser feito urgente, né? Então, o Rodrigo mencionou algumas mudanças de hábito, né, e padrões de consumo que realmente fazem diferença. E eu acho que os nossos hábitos como indivíduos, eles têm o potencial de ampliar, né, a escala das nossas ações se muita gente aderir a vários comportamentos ou tornar-se mais vigilantes, né, em relação ao que consomem. Então esse é um ponto importante, mas só isso também não vai ser suficiente. As mudanças climáticas é um problema global, né? Então a gente tem que ter um olhar menos local e mais global para as mudanças climáticas também, né? E também tem as questões a nível nacional. Então, globalmente, o que precisa ser feito? A gente precisa de uma revolução energética, principalmente. A queima de combustíveis fósseis são os principais vilões, né, das mudanças climáticas. Então, isso já vem sendo discutido, mas assim, a gente precisa de políticas urgentes para mudar totalmente o rumo do que a gente está fazendo. Isso a nível global. No caso do Brasil, a gente tem muitas florestas, né, que tem esse papel de estocar carbono e regular a temperatura da Terra, o clima da Terra, né? Então, o nosso principal dever de casa como brasileiros é proteger a floresta. A gente não pode aceitar essa taxa de desmatamento do jeito que está hoje, que só vem aumentando também. Então, é desmatamento zero. Essa é a nossa principal contribuição para o mundo em relação ao problema global das mudanças climáticas. E, obviamente, isso vai trazer benefícios também para nós como brasileiros, né? Tanto do ponto de vista de disponibilidade hídrica, também, né, a questão energética. A gente está vendo diversos apagões, diversos problemas né, de abastecimento de água que estão ligados diretamente às mudanças climáticas e ao desmatamento no Brasil. Então, tem que agir, e tem que agir em vários níveis, tanto no local, né, mas também a nível global e nacional. É urgente. Minha pergunta é para o Projeto Mantis. João Felipe e Leonardo, vocês que estão buscando aí pela Mata Atlântica, pela Floresta Amazônica, novas espécies de louva-a-Deus. Existe uma grande possibilidade de encontrar novas espécies? Nessa imensidão de floresta que ainda tem, que se a gente não preservar vai acabar logo menos, quantas espécies, além de louva-a-Deus, outras espécies, podem existir, espécies que a gente ainda não conhece, que a gente não teve acesso? Eu queria saber qual a probabilidade e o que vocês podem dizer pra gente de perspectiva e de projeção do que vocês procuram e podem encontrar nesses lugares. Rodrigo, aqui é o Leolana, do Projeto Mantis, e eu fico muito feliz com a sua pergunta, porque sim, existe uma grande chance da gente ainda encontrar novas espécies na Amazônia, no Mata Atlântica. O Brasil é um dos hotspots mundiais de descoberta de espécies. O que isso significa? Que uma parte considerável das nossas espécies, da biodiversidade, sejam plantas, animais, até fungos, ainda são desconhecidos. Isso é muito importante porque quando a gente fala de buscar uma cura para uma pandemia do coronavírus, novos medicamentos para entender o equilíbrio das florestas e o efeito das mudanças climáticas, a gente só consegue considerar as espécies que a gente conhece. Aquelas que são desconhecidas são virtualmente inexistentes e elas podem guardar muitos segredos. Então é muito importante esse trabalho, e eu trabalho junto com o João, junto com o Lucas do Projeto Mantis também, na procura por espécies de louva-a-Deus. E sobre eles eu sei falar especificamente. O Brasil tem cerca de 250 espécies de louva-a-Deus. É a maior diversidade do mundo desses insetos. Mas os cientistas consideram que isso representa só metade, potencialmente, do que existe no nosso país. Então, basicamente, quando a gente vai para um lugar novo,
a chance é quase de 50% daquela espécie ser uma nova espécie de louva-a-Deus. A gente, no Projeto Mantis, já descreveu uma espécie para a Mata Atlântica do Rio de Janeiro, então, assim, um lugar bastante estudado, mas que ainda guarda vários segredos. E, falando de Amazônia, como hoje é o Dia da Amazônia, a gente recentemente acabou de voltar de uma expedição austral, que foi no sul da Amazônia, isso que significa palavra, e de lá a gente descobriu várias novas espécies de louva-a-Deus. Basicamente, a cada lugar que a gente for na Amazônia, são ecossistemas diferentes, são conjunções diferentes dos rios, dos tipos de floresta, e tem um grande potencial que está muito ameaçado, justamente porque a cada trechinho de floresta que cai, a gente pode estar perdendo essas espécies novas, não só de louva-a-Deus, como de todo tipo de animal. Então, assim, até hoje ainda se descobrem novos primatas, grandes primatas, se descobrem anfíbios, grandes mamíferos, imagina de insetos. São pelo menos milhares e milhares de insetos que a gente ainda tem para descobrir na Amazônia.